Muito bom. Cléo, você que vai estar coordenando. Tá, ele está funcionando, tá? Não? Ué, desligou então. Né? A gente trabalha com violência, a gente sabe que não tem resposta pronta, como nós também não devemos assim considerar qualquer resposta como neutra. Quando a gente ouve um relato de violência, a gente sempre está se colocando assim bem, com bastante empatia, né, para a narrativa do outro. Coisa mais difícil é a gente atender, se colocar na frente de uma pessoa que a gente nunca viu e falar de alguma dor tão forte da gente. Então a gente precisa ter essa empatia, desenvolver recursos, como a doutora Cristiane colocou aí, para a gente poder facilitar a narrativa da pessoa. Tem o professor Adalberto Barreto que fala, né, quando a boca fala, o corpo sara. Então, as pessoas precisam falar. A gente tem casos de violência ou abusos que a gente, às vezes, está fazendo em atendimento, terapia familiar, terapia de casal. Outro dia, um casal, né, a moça relatou que ela sofreu abuso quando ela era criança e o marido não se conformou porque ela nunca tinha falado para ele. Ele queria terminar a terapia porque ele se sentiu traído por ela não ter falado. Quer dizer, a dificuldade que ele tinha, que eu sou casado com ela, ao invés de ela me falar, ela me traiu. Só que ela não conseguia falar para ele. Né? E aí, até ele começar a se sensibilizar e se reconhecer na dor dela. Ela não conseguiu, se ela não falou, porque ela não conseguiu. Então, a gente acaba entrando com essas narrativas, né, com essa coautoria, para mostrar para ele que assim não é uma coisa fácil. Né? Só quem passou por isso sabe. Então, aí é uma forma também de a gente recuperar o casal para que um trabalhe a favor do outro. Como a gente fez uma explanação um pouco geral, e a Cris trouxe uma coisa bem interessante sobre, assim, a gente precisa ter, na verdade, assim, ampliar nossa visão. A gente vai fazer, vou pedir para a Cris orientar vocês, uma escultura aqui. Né? Então, assim, ela vai falar um pouquinho o que é escultura, e aí vai pedir para vocês ajudarem a gente a fazer uma escultura da violência e uma escultura da solução para essa violência. O que a gente poderia fazer? Passar para ela. Bom, desmistificando o que é escultura, né? Vamos simplificar um pouco. Alguns alunos aqui sabem. Eu queria que vocês pensassem um pouco disso que a gente foi falando. O que tocou vocês? Que imagem, se vocês fechassem os olhos agora, quando vocês pensam em violência, que imagem fica para vocês? Se vocês pensassem, todo mundo sabe o que é uma escultura, né? É melhor explicar. Então, assim, a escultura, imagina uma escultura, tá? Só que a gente vai pensar que a gente vai construir essa escultura corporalmente, com uma imagem corporal, tá? Então, eu posso pensar nessa imagem corporal, pensando na violência, como eu me sinto e como que eu representaria o que eu sinto da violência que eu senti e percebi ela até agora do que a gente foi conversando, como eu representaria corporalmente essa violência agora. Tá? E eu queria convidar vocês, algumas pessoas de vocês, quem gostaria de vir aqui na frente, representar corporalmente essa percepção da violência. Tá? Então, eu queria que alguns de vocês levantassem a mão. Não precisa ser todos, gente. Eu sei que todos vocês estão com vontade de levantar. Todo mundo aqui, quase todo mundo levantou. Quase todo mundo levantou a mão, tá? Então, eu queria que alguns de vocês pensassem, tá? E não tem certo nem errado, vale, tá? Como é que eu percebo a violência, né? Então, assim, quando eu penso na violência e eu me sinto tocado pelo esse tema da violência, eu penso a violência, né, corporalmente, como é que eu percebo a violência, né? Então, é como se eu fizesse mesmo, através do meu corpo, a representação dessa violência. É quase como se eu fizesse uma escultura mesmo, através do meu corpo. Tá? A gente fala assim, como se fosse uma foto, assim, né? Que foto corporalmente fazendo, que me identificaria a violência? Eu queria pelo menos umas 4 pessoas aí, acho que já está bom. Pode vir. Eu convido vocês, vamos fazer desse lado aqui. Cada uma pode ir fazendo a sua foto. Sua própria imagem. Sua própria imagem. Aqui, cada um escolhe um lugar. Mais alguém? Uhum.
Se a gente analisar aqui, é bem semelhante, né, às imagens que são feitas. Deixa eu pegar você aqui, ó. Dá uma olhadinha nos teus colegas, como eles estão fazendo. Se identifica com um deles. Você pode se aproximar deles um pouquinho, assim? Pode se aproximar e continuar com a tua imagem. Isso. Olha para o outro lado aqui, olha. Olha a imagem que ela fez, olha a imagem que ele fez. Está se identificando? Marcelo e Elcio, vem cá, os dois, nossos egos auxiliares. Deixa eu chamar ele. Pode levantar um pouquinho, dá uma olhadinha nos seus colegas, como que eles estão representando. Também está te falando alguma coisa, mais ou menos, como você está representando? Muito parecido, né? Sabe o que eu ia pedir? Para que vocês três, ó, façam uma imagem só, vocês três. Como se fosse uma foto que eu fosse tirar. Como que vocês representariam? Eugênio tirou foto? Tirou deles? Vocês três, como vocês representariam? Pode conversar aí, vocês três me façam uma imagem única. Você vai pedir para eles fazerem a solução? E depois eu ia pedir para eles dizerem o que eles estavam vendo. Vem cá, vocês aqui. Vocês lembram como é que eles estavam? Essa técnica de escultura a gente usa muito na terapia familiar, viu? Quando as pessoas às vezes não conseguem dar voz ao que elas estão querendo falar, ao que elas precisam falar, a gente pede para eles representarem. E geralmente quando eles representam, isso vem com uma claridade muito grande, uma transparência que a gente consegue intervir na dor da pessoa. Ó, eu queria que vocês aqui, vocês dissessem como vocês se sentem nesse lugar. Peraí, consegue? Acho que o som cai. Como é que vocês se sentem nesse lugar? Como é que é estar aí? É desconfortável, um pouco dolorido mesmo. Desconfortável, dolorido. Sim, né? Mas pelo menos nessa parte de estar junto, né, tem uma certa sensação de apoio também. Estar junto dá apoio, ok. Ó, só um minutinho, congela aí. O que vocês veem aqui? Uma situação suprimida, né? Uma situação... eles estão se reforçando, mas ao mesmo tempo eles mesmos estão se oprimindo juntos, né? Uma opressão e muita dor. Ok. Quer falar alguma coisa? Não. Pode. Vocês precisam de alguma coisa aí? Sim. O que vocês estão precisando aí? Apoio, escuta, né? Escuta. Saída para o nosso desespero. Saída do desespero. Né? Do sufoco. Como é que vocês pedem isso? Como é que vocês gostariam de pedir isso? Como é que a gente pode ajudar vocês aí? Ouvir a gente já é um início de tudo. Início de tudo. O que mais? Peçam. Dá para esperar? Olha, eu sinto falta de movimento. De movimento. Faça um movimento, por favor. Ok. Como é que fica agora? É suficiente? É suficiente? É sufocante ainda. Ainda é sufocante. Ainda mais? É sufocante. Ainda sufoca, alivia um pouco, mas sufoca ainda. Ainda sufoca. O que mais que precisa? Se erguer. Se erguer. Ok. Pode se erguer. Vai fazendo o movimento. Ok. Melhorou? Melhorou? Se vocês fossem pedir para o pessoal que está de fora para um apoio, qual seria? Olha, tem como se aproximar mais, perguntar, continuar perguntando, ou mesmo em silêncio, mas estar aqui por perto, né? Pelo menos eu saber que tem alguém. Tu entra ali no lugar momento, e ele faz o movimento. Um abraço. Um olhar. Tá. Sugere o que... ele entra no teu lugar. Vem aqui, Marcelo, aí você vai ali, e pergunta... Faz o movimento que tu gostaria que ele fizesse. Ensina ele o que tu gostaria que ele fizesse. Não, tu não é Marcelo. Como é teu nome? Eu sou Alessandro. Ele é o Alessandro e tu é o Marcelo agora, tá? O que você está sentindo? Alessandro, o que você está sentindo? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você?
Gostaria que eu ficasse aqui com você nesse momento. Com a sua pergunta, eu estou me sentindo acolhido e visto por você. Bom, eu agradeço por você poder me responder e me dizer o que você precisa nesse momento. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você, mais alguma coisa? Algo que você acha que ia te ajudar? Sim, isso é muito interessante, porque a nossa troca do campo, eu senti a mesma coisa que elas sentiram. Eu gostaria de receber um abraço. Com certeza. Eu pedi um abraço. E o que tu pediu? Eu pedi um olhar na forma de enxergar. Enxergar aquilo que eu estou passando. E de quem que tu quer um olhar? Dela. Dela. Como é que é o olhar? Espera aí, vamos fazer o seguinte, inverte, vai ali no lugar dela, e tu mostra para ela como é que tu quer o olhar. Se quiser. Se quiser chegar mais perto. Como é que tu quer olhar? Assim? Que vai dar certo. Um olhar com a palavra. É. Tá. Então agora troca. Como você recebeu esse olhar Não, tu faz que pra vai ela. dar certo? Tu faz para ela agora o olhar que ela te pediu, né? Uhum. Como você se sente com esse olhar que vai dar certo? Coragem para começar essa luta. A gente às vezes dá movimento para a escultura, é importante para a gente saber o quanto a gente assim está no sufoco, como é que a gente fez para chegar. Queria que vocês voltassem àquela posição inicial e fizessem muito lentamente até vocês ficarem de frente para eles. A primeira imagem. E eu ia até perguntar para vocês, fazendo um complemento, como é que vocês estavam se sentindo em cada uma dessas situações assim, ó. Se tu pudesse falar, como é que tu se sente aqui, sozinha? Aí, eu seguro para ti. Então, quando a gente está assim, esse primeiro momento, tem um desconforto, uma dor maior, você está muito, né, envergado, e conforme a gente vai se movimentando, quando a gente se abraça ali, que um ajuda o outro, essa dor ela começa a diminuir. Tá. E quando a gente sobe, essa dor... Tá. Mas me fala desse lugar sozinho primeiro. Fala daqui, dessa imagem inicial. Eu falo assim, isso chama solilóquio. Fala alto. Eu me sinto com peso, assim, com uma dor e sozinha. Tá. Eu me sinto sozinha, eu me sinto com dor. Como é estar aqui? É horrível. É horrível. É. Uhum. Eu consigo pedir ajuda? Não. Não. Tá. Ok, obrigada. Me sinto sufocada, desesperada, não sabendo para onde ir. Uhum. Eu consigo pedir ajuda? Nessa posição você consegue? Não. O que me impede de pedir ajuda aqui, agora? De olhar, de ter mais conhecimentos. Tá. Né? Eu tenho vergonha de alguma coisa? Tenho. Eu tenho vergonha de quê? De ter aceitado a situação que eu passei. Tá. Uhum. Como é que você está se sentindo? Bem desconfortável, paralisado, como se estivesse sendo puxado para baixo. Uhum. O que está me puxando para baixo? Não tenho muita certeza do que é, né? Mas eu não sei o que é. Uhum. Não sei. Tá, eu não sei o que é. Eu estou perdido. Eu estou perdido?
Com certeza. Eu acho. Não sei. Acho. Não sei. É incerto. É incerto. Tá. Agora, lentamente, vão se unindo para a segunda posição que vocês ficaram, bem lentamente. Porque as coisas acontecem assim, não é de uma hora para outra, não é mágica, né? Como a doutora falou, não tem essa mágica. A gente vai... a pessoa sai de uma posição difícil, às vezes se une com outras pessoas, às vezes até em situação pior que ela, né? Como se a gente fosse pedir ajuda. Aqui, como é que vocês se veem? Está melhor do que a anterior? É o primeiro passo, assim, vai melhorando. Quando se pede ajuda. Alivia um pouco, a gente se move um pouco, mas volta a ficar pesado. Eu me sinto que eu estou perto de outras pessoas e que eu vou conseguir ajuda. Que eu tô vendo que eu estou pegando força, isso mesmo. O que fez vocês chegarem até aí? O que talvez vocês conseguiram chegar até aí? Que recurso vocês tiveram que fez vocês chegarem até aí? Vocês ir caminhando até aí? Acolhida, né? Acolhida. Né? O movimento de um abraçar a dor do outro. Alguma coisa uniu vocês? A dor. A dor. Agora pode levantar um pouquinho, né? Que até o Alessandro falou que bem devagarinho. Agora vou chamar o pessoal, né? Para eles poderem estar dando apoio. Vocês fariam uma imagem final? Uma imagem realmente de solução, de integração? Pode pedir ajuda. Né? Pode pedir ajuda, pode construir. Vocês construiriam, se quiserem conversar um pouquinho entre vocês? Como é que seria? Como seria isso? Isso. De ter podido sair daquele sufoco inicial. Isso. Pode dizer que vai fazer isso. Pode chamar. Mais, claro. Eu queria saber vocês como estão nesse momento, assim, com essa nova imagem. Mais seguro com essa equipe aqui, né? Com essa rede, né? Apoio, né? Nós recebemos um apoio e o apoio transformou, levantou a gente daquele cenário inicial. É uma situação em que o apoio que recebe quem está ao redor pode ser visto com mais clareza. E o apoio, como é que está sentindo? Eu acho que a gente conseguiu chegar num ponto de equilíbrio, né? E que a gente está se conectando no intuito de alcançar aquilo que é a melhoria desse sofrimento, só que juntos agora, né? Com conhecimento. Fortalecendo todo o medo, né, a dor que eles estavam sentindo, com a nossa presença e dando ferramentas para que eles possam se fortalecer a cada dia. Não estamos sozinhos, né? Estamos juntos. Tá bom. E a importância das perguntas, né, que o Marcelo está fazendo, assim, acho que validar, né, essa coisa de perguntar. Você está sentindo realmente isso, né? Que isso que é importante também, né?
São trabalhos que a gente faz, né? Como eu falo, assim, a dor dividida, né? Dor compartilhada, dor dividida, né? Quando a gente divide, a gente consegue ter maior apoio e sair daquele sufoco inicial. Então, quero agradecer ao grupo, né, pela representação. E é isso, gente. A gente vai, na verdade, construindo, né, uma solução para os problemas no apoio, né, no compartilhamento. E isso que é importante. A gente nunca está sozinho. Quanto mais a gente se une, mais a gente consegue buscar saúde, né? E palma para os nossos... Por favor. Muito obrigada. Com as famílias a gente trabalha assim também. Às vezes, assim, no último sessão terapêutica, a gente trabalha. Olha, como vocês chegaram, como vocês estão saindo. E aí, durante o processo, como vocês se sentiram. Então, dá para ver claramente como as pessoas evoluem, né? Às vezes, num curto espaço de tempo, quanto elas pedem ajuda. Né? Quando a gente consegue, nós profissionais, realmente conseguir contribuir para que a pessoa cresça, né? E consiga sair. O Mike White, como a professora Cristiane falou, ele fala assim que nós temos que arrancar aquele opressor que tem dentro da gente, que é baseado em Foucault. Então, assim, o pior opressor é aquele que está dentro da gente. Quando a gente consegue arrancar, a gente começa a ter esse efeito libertador. Né? Para isso que a gente precisa pedir ajuda. E esse efeito de a gente se ver dentro, se ver fora, né? Se ver ao lado, né? Que essas técnicas que a gente estava trabalhando aqui, ele é muito potente, né? E essa técnica corporal, né? De a gente poder se mexer, se olhar antes, se olhar durante, se olhar em movimento, né? Isso é também muito potente, né? No nosso trabalho terapêutico, né? E estar em conjunto, né? Então, realmente era isso que a gente queria um pouco. E não ter as respostas prontas. A gente é um instrumento, a gente vai co-construindo, né? Então, vocês viram que também aqui a gente procura trazer algumas reflexões, algumas pontuações assim, né, de autores, de conversas, né? Mas a gente também não quer trazer as soluções prontas, a gente quer construir, né? E é isso que a gente traz também nas nossas conversas com os nossos clientes, tá bom? Foi um prazer, gente. Obrigada. Bom, eu gostaria de convidar para a mesa a doutora Cristiane, a doutora Michele, doutora Cléo e o Roberto também, por favor. Assim, não tem perguntas? Alguém gostaria de... Fez alguma pergunta por escrito ou gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vou passar para a mesa. Então vamos ligar o pessoal. Não podia faltar, né, gente? Desculpa, Vamos começar a votar. Vai começar a votação. Vamos começar a votação aqui, já a definição. Até vocês fazerem alguma pergunta, alguma coisa, o Eugênio vai recolher as perguntas de vocês, tá? Como no final a Cristiane falou, a reflexão, e a Cléo fala uma coisa muito nas aulas, palestra, que nada é feito por decreto. Nós estamos discutindo a violência familiar, mas vamos trazer até da mulher. A lei da Maria da Penha, 2006, pelo que a doutora apresentou. O que mudou de lá para cá? O que melhorou, vamos dizer assim? Uma lei bonita, aquela coisa toda, diminuiu a violência? Que a gente fala, a violência doméstica, quando a gente fala da mulher, ela é doméstica também, porque geralmente está junto. E a maior parte está dentro da família. Ela diminuiu? Não, aumentou. Aumentou e drasticamente, e aumentou muito mais. Então, volta que a Cléo sempre afirma, por decreto não se resolve nada. Está decretado. A própria juíza estava aqui e contou como é que é a situação. E também é mal amarrado. O judiciário tem as mãos amarradas. Aí vem aquela, não é nem reflexão, pergunta que eu comecei a fazer no começo, conversando com a Cléo, com a doutora Cristiane. Acho que a doutora Michele não tive a oportunidade de conversar. Mas só falar, até quando a gente vai ficar falando?
É que nem aquele negócio do pai e a mãe fala, você não pode fazer isso, não pode. Até quando o pai e a mãe ficam falando? Mas pai e mãe podem ainda ficar para o filho. Filho, não faz isso, mas até quando? Agora, até quando nós só vamos ficar falando sobre essa violência que está na família? Até quando? Olha a quantidade, e volto a agradecer vocês aqui, nós estamos com a imprensa mostrando a Covid voltando. Hoje já é obrigatório de máscaras no transporte coletivo. Essa semana eu recebi um comunicado da Câmara obrigando a máscara também. E vocês vieram aqui, mas nós vamos continuar falando. Então, parece que o que a gente tem para discutir essa violência toda é só falar. E eu acho que a gente precisa de umas coisas mais efetivas. Vocês que se sujeitaram a sair de casa, arriscar pegar um Covid aí que está perto de outras pessoas, vêm até aqui nos escutar, tragam ideias, nos procurem. Vamos formatar, vamos fazer o quê? Grupos, ou vamos falar para quem? Ou tem que falar para alguém que escuta. Quem é que escuta, gente? Quem que me escuta? Vocês estão me escutando. Agora, nós então somos pequenos, não tem que fazer diferença com os pequenos para alguém que escute. Como eu falei, é o núcleo que a gente tem do homem lá, a dificuldade que é para trazer um homem, a dificuldade que é a mesma coisa, quando dá uma medida protetiva com a mulher, para um irmão, para um filho, a medida protetiva está aqui, o juiz decretou, ele assinou, está aqui sua medida protetiva. E, protegeu de alguma coisa, chega na delegacia, estou com uma medida protetiva, agora nem tanto, porque a pessoa está mais culta nessa parte. Tá aqui na delegacia, o que vocês vão fazer por mim? A pessoa achava que ia designar um policial para acompanhá-la. Aí o que acontece? Não, telefone 190. Quer dizer, tudo isso vai chegando aonde? Continua você assistindo os programas de crime aí, matando a mulher, matando o filho, a violência acontecendo, aquela coisa toda. E eu acho que a gente tem que falar, mas começar a falar de uma forma correta. Procurar para quem a gente vai falar. Vamos unir nisso, vamos nos unir. A violência, acho que é por aí, tá? Para a gente tentar remediar. Desculpa, me alonguei demais, fiquei meio inflamado até. Bom, temos uma pergunta aqui, doutora Michele, por favor. Uma adolescente de 16 anos sofreu violência doméstica, vendo a mãe sendo agredida. Não sabe ler e escrever e é agressiva. Como ajudar? Levo no CAPS, na saúde, não tem psiquiatra. Qual a melhor ajuda? Ela é de periferia. Passa teu telefone para mim. Apertei já. Pergunta difícil mesmo, né? Eu estou quase fazendo igual a juíza. Olha, infelizmente, a gente tem certas limitações. O que eu estou brincando, mas é verdade, né? Tem situações, e acho que dá... Tá dando para ouvir o que eu estou falando? Dá, né? É que eu falo alto mesmo, né? Mas beleza. Às vezes eu até controlo para não falar alto demais, né? Mas acontece muito, assim, de a gente chegar em alguns casos... Eu acho que dentro das áreas da medicina, a área que mais se dá mal por conta de fatores externos, até, eu diria, sociais, é a minha. Né? Cirurgião nenhum vai ser prejudicado por questões sociais, né, tal, né? Não, né? E quem se prejudica normalmente é o psiquiatra nessas situações, até porque, como a gente viu, a violência costuma ser um grande fator para adoecimento psíquico. Nesse caso especificamente, o que eu sugeriria, inicialmente, os médicos generalistas de posto, enfim, eles também são, porque eu também trabalho no SUS, né? Então, eu vejo assim, a gente faz capacitações com esses médicos generalistas para que minimamente eles possam fazer um acompanhamento desses pacientes nesses casos, né? Minimamente preparados para isso eles são. É claro que técnicas mais específicas, às vezes o ajuste da medicação, são coisas que vão mais para o conhecimento do especialista, né? Mas, assim, eu entendo perfeitamente a sua angústia, não sei quem foi que perguntou, mas também é minha, porque vira e mexe, como eu contei para vocês, chegam casos para o psiquiatra. O que é o psiquiatra? Ele vai pegar quem já está doente, né? Quem ainda está saudável não chega para mim. Né? Os saudáveis ou no limite estão indo para os clínicos ou nem chegam para o médico, vai para o acompanhamento psicológico.
Mas, assim, eu me vejo o tempo todo nessa situação também, do quanto as questões sociais impedem, muitas vezes, a melhora do paciente que eu trato, né? E não adianta, como eu também estava falando daquela outra paciente, eu posso escolher a melhor medicação do mundo. Não vai tratar uma coisa externa, né? Crescer com um pai que bate na mãe, não tem Rivotril, Frontal, com aquela música que ficou na moda agora do Frontal com Rivotril. Não tem o que fazer, não vai ser o Rivotril nem o Frontal que vai sanar, né? Então, é uma coisa que vai muito além. Agora, de repente, acredito que os postos de saúde, como sempre, eles são o primeiro lugar que a gente pensa, né? Pelo menos deveriam ser locais onde, a partir dali, se pensasse numa estratégia de pedir ajuda para a enfermeira, para assistente social. Os postos costumam ter assistentes sociais, né? Não sei como é a realidade dos que vocês trabalham, mas aqui em São Paulo, pelo menos, eu sei que a maioria deles tem. Então, de repente, de fazer essa conversa. Não necessariamente precisa do atendimento do psiquiatra em si, né? Pode ser de um generalista junto com o restante da equipe multiprofissional, ou o psicólogo, ou o terapeuta ocupacional, ou os próprios assistentes sociais. Mas, assim, uma fórmula específica, eu adoraria poder dizer, mas eu não sei, porque não tem, né? E ainda mais em saúde mental, que é uma coisa muito ampla, né? Então, o lugar deveria ser o CAPS, né? Ou um pronto-socorro com um psiquiatra, alguma coisa assim. Mas dá para fazer ainda uma tentativa com o generalista junto com a equipe de saúde mental que estiver disponível. Né? Ok. Acho que é para o Roberto, né? Podemos encaminhar os homens para esse núcleo de homens e como? O encaminhamento seria via a nossa secretária lá, que é a Priscila. Ela atende o contato que é feito. Agora, o contato com o homem vai ser o homem que vai fazer, tá? O papo lá com o homem mesmo, o negócio. O meu pensamento é assim, gente. Vamos falar do agressor, não o agredido. Ou mesmo o agredido. Aquele homem que é agredido, a violência contra ele. Ele não tem coragem. Se ele sofre a violência da mulher, como é que ele vai conversar com uma mulher, contar que ele foi agredido por uma mulher, se ele não quer contar nem para o homem? Então, nós colocamos essa diretriz, só homem vai conversar com homem. Tanto desde o primeiro contato, o atendimento, tudo é homem. O agressor, ele não respeita a mulher dele, ele não respeita uma filha, não respeita a mãe. Ele vai respeitar uma psicóloga? Desculpa, gente, não vai. Ele nem vai olhar na cara. Agora, um homem ele vai respeitar, porque senão ele vai ter uma conversa um pouco mais áspera com ele. Então, é mais ou menos isso. Então, mas é só passar o contato, fazer o primeiro contato com a secretaria nossa do Cefatef. Os telefones estão aí, tá? Ou pelo site do Cefatef. E aí pode encaminhar, se eu quiser fazer até uma parceria para encaminhamento, uma conversa que nem nós temos encaminhamento do Judiciário, com a doutora, nós temos de UPAs, não é? De CAPS também temos encaminhamentos dentro da área da terapia familiar. Agora, a do homem também. Né? A doutora, eu estou tentando, apesar que a juíza não é da parte criminal, mas quando eu estou tentando achar um juiz lá que faz assim, na hora que ele emite, porque é ele que emite aquela coisa para não chegar perto, certo? Ele que emite. Na hora que ele emite, a restrição, para o cara não chegar, o marido não chegar, ou enfim... E já na hora ele intimar para ele lá conversar com a gente. Porque é bem assim também, ó. Você está aqui, ó. O oficial de justiça chega, a restrição está aqui, ele assina aqui, recebeu e acabou. Quem conversou com ele? Ninguém. A mulher agredida foi na delegacia, foi feito um BO, foi feita toda aquela documentação e pediu essa liminar para ele. Deu. Mas ninguém falou com ele, nem na delegacia ainda tinha falado com ele. É mais ou menos isso. Então, é desse jeito que vai ser feito. Só um minutinho. E quem quiser participar, os homens também, né? Porque assim, eu acho que assim começa aí, né? Ligar, procurar, para poder participar desses núcleos do homem também. Porque eu sempre falo isso, em terapia familiar sistêmica, que a gente é nosso carro-chefe, a gente forma muitos alunos anualmente. Falta homens para serem terapeutas familiares sistêmicos. Eu estou vendo 2 aqui que se formaram no Cefatef, mas é importante ter, né, a referência masculina, né, principalmente nesses casos de violência.
Quando a gente vai lidar com a mãe, com o filho, às vezes até com o agressor que participa junto com a família, precisa também ter a representatividade masculina para falar, para que eles possam ter também esse reconhecimento. Então, os profissionais aí da área, né, os homens também estão muito convidados a fazer a terapia familiar sistêmica, né, Marcelo, Ailton, né, que vale a pena. Bom, eu vou fazer o seguinte, são 3 encaminhamentos, eu vou falar os 3. E assim, o final, doutora, estão pedindo para fazer a técnica da borboleta, do abraço, tá bom? Mas vamos começar aqui pelas perguntas. Não foi especificado para quem. Na atuação em centros de acolhida de família, é muito comum casos de violência doméstica e os serviços, quando identificam, realizamos o desligamento do agressor. No entanto, as mulheres pedem desligamento e vão para a rua e conseguem outra vaga de família e o ciclo se repete. E mesmo com medida protetiva, essas mulheres estão com o agressor e nos equipamentos. Como desenvolver um trabalho com a família, e em especial com o agressor em rede, para minimizar esses casos? Essa é uma. E a outra, um adolescente que se masturba constantemente, assumidamente, ser um dependente, um vício, né? Deve procurar ajuda? Qual seria essa ajuda? Tá, então, são 2 perguntas aqui. Acredito que essa questão da masturbação seja para mim mesmo a pergunta, né? Se essa pergunta apareceu, eu entendo que seja algo que esteja saindo da normalidade, né? E aí, inclusive, qualquer doença da psiquiatria, ansiedade, depressão também e tal, o que configura a doença? O fato de estar trazendo um transtorno na vida daquela pessoa. Porque ser ansioso, quase todo mundo é. Se eu fizer uma pesquisa rápida aqui, acho que 2 ou 3 não vão levantar a mão se dizendo ansiosos, né? Mas, no caso da masturbação, tem uma série de coisas que precisam ser avaliadas. Primeiro, faixa etária. Segundo, quais situações que esse comportamento aparece. Quem foi que percebeu, ou se foi o próprio adolescente que está se percebendo nessa situação e está incomodado, né? De quem é o incômodo? É do paciente? É da família? Sei lá, da irmã mais nova que falou para a mãe? Enfim, para que a gente possa entender o motivo disso. Isso eu estou dizendo nos casos que fogem do comportamento, porque adolescente se masturba mesmo, né? É uma fase de aumento muito maior de hormônios masculinos, enfim, femininos também e tal. Então, é uma coisa comum. Agora, a partir do momento que isso trouxer incômodos, tanto para o paciente ou para a família perceber que está fugindo do padrão, aí é bacana. Acho que, inicialmente, uma avaliação psicológica, né, ou uma boa anamnese, onde a gente entenda diversos fatores, né, como eu falei da criança que se masturbava compulsivamente, é importante que a gente entenda para que não chegue, porque as compulsões elas têm tratamento químico, medicamentoso, né? Então, para que a gente já não chegue medicando essa criança, porque acha que isso é uma doença, é um problema, especificamente, é importante que essa avaliação seja bem ampla para evitar um remédio que não precisava ser tomado, né? Sempre que a gente puder evitar o remédio é melhor. Mas eu sugiro uma avaliação psicológica primeiro, nesse caso. Ok. A outra, que foi a questão a questão das pessoas que, quando sabem, né, a equipe sabe que tem um agressor, acaba todo mundo se desligando. Desliga o agressor e a família vai embora, e depois como é que pode ajudar para que esse círculo não continue? Cléo? Não tem pergunta. Quem quiser responder. Quanto ao atendimento familiar, a gente faz, sim, a gente acaba assim, trabalhando isso, só que é um ciclo, realmente, para a gente quebrar. A gente ouve muito falar aquele ditado popular, né? Ruim com ele, pior sem ele. E isso faz com que as pessoas voltem, né? Eu falo que ninguém consegue. Para melhorar, a gente tem que piorar. Então, primeiro, a gente precisa fazer tipo um vínculo com a família, com a pessoa que está sendo agredida, que assim vai piorar, vai sim, mas vai ser temporário. E que enquanto ela estiver em tratamento, essa piora, a gente vai estar junto. Ela vai poder contar com uma nova estrutura, exatamente como a escultura foi feita, né? Então, assim, você vai ter pessoas que você pode contar. Passando
essa fase pior, a tendência é começar a melhorar. O problema é quando essa pessoa não tem ajuda, elas estão ali abaixadas e assim está vendo que está piorando e não vê saída nenhuma, então elas voltam para o ruim. Isso que é o ciclo que acontece. Então, assim, é ruim com ele, pior sem ele, eu volto, né? Eu volto para o ruim, porque eu não aguento o pior. Nesse pior é quando a gente tem que buscar ajuda para romper esse ciclo, né, vicioso que tem, romper esse padrão e buscar padrões mais saudáveis. Assim que a gente trabalha, né, em termos de terapêuticos, em termos de grupos, que a gente atua e ajuda. Você complementa aí, Cris? Mais ou menos. E durante esse processo, esse momento, né, de piora, que é onde existe essa possibilidade de a gente tentar recursar essas pessoas, né, com a rede de apoio, é onde existe, porque esses grupos, né, ou essas pessoas, elas têm baixa capacidade de resiliência, né, que a doutora falou até, né, colocou a palavra resiliência, ela não é pouco importante, ela é muito importante, né, ela não é pouco, eu falo que o mundo está carente de obviedades, né, parece que é óbvio ser resiliente, mas não é óbvio. Ela é importante a gente falar disso, né? A gente viu na pandemia, né? No início da pandemia, eu fazia uma técnica com os clientes e com os pacientes online, onde eu trabalhava muito a questão da resiliência, né? Junto com uma técnica do MDR, eu trabalhava a resiliência. Porque o que é ser resiliente? Resiliente é a nossa capacidade de nos adaptar, de entender como é que eu vou lidar com aquilo. Então, quando começou a pandemia, eu trabalhava algumas coisas, eu estou até lembrando, assim, eu trabalhei tantas técnicas no início da pandemia, de coisas que eu fui resgatar, eu mesmo como terapeuta, coisas que eu trabalhei lá atrás, no início da minha formação, algumas técnicas até básicas, que eu me lembro, assim, coisas que a gente tem que fazer no dia a dia. Por exemplo, trabalhar rotina, né? Então, assim, eu me lembro que eu fazia os meus clientes a dizer assim, qual é a nossa rotina básica que a gente tinha que fazer, né? Por exemplo, eu ensinava que o cérebro, como é que o cérebro tem que se organizar, então por que a gente não podia ficar de pijama, né? A importância de o cérebro sinestesicamente entender que ele tinha que acordar, colocar uma roupa, passar batom. Eu brincava com os meus clientes que eu gastava a mesma quantidade de batom e perfume de manhã, e eu gastei na pandemia a mesma quantidade de maquiagem, até mais, porque eu me olhava na câmera, né? E é verdade, gente, eu continuo gastando mais maquiagem trabalhando online do que antes. Eu sempre fui, quem me conhece sabe, né, que com uma boa gaúcha a gente gasta. Por quê, gente? Porque o cérebro da gente, ele capta as mesmas informações, não é? Então, assim, e eu falava coisas óbvias, os pacientes ficavam me olhando assim na câmera e diziam assim, como assim? E eu digo, porque o teu cérebro precisa entender o que ele está fazendo, tu está trabalhando. Ele diz assim, então é assim que funciona. Então era. E eu falava coisas óbvias, né? Eu ficava ensinando beabá, né? Em março de 2020. Eu passei, acho que uns 4, 5 meses trabalhando técnicas que teoricamente era óbvia. Parecia que eu estava ensinando beabá com as pessoas, porque era saúde mental, né? E assim, eu trabalhava com aromas. Eu me lembro que eu fazia algumas técnicas de aromas eu gosto daqueles do Terra, sabe? Aqueles óleos essenciais. E eu falava, vamos aterrar, vamos botar os óleos essenciais para trabalhar a saúde mental, né? Então, são recursos que a gente usa para trabalhar algumas coisas e que são muito importantes para pessoas que têm poucos recursos, né? Então, esses tipos de famílias, é importante, nesses momentos de baixa resiliência, e que essas pessoas não têm, eu estou que nem o Roberto, agora eu viajei, né? Porque eu fui justamente para esse momento de estresse. Esses tipos de famílias que, quando estão nesse ápice, a gente, como terapeuta, fica também muito, na neurociência a gente fala, né? Ativado com essas famílias, quando elas estão nesse momento de querer desistir, que elas estão um pouco recursadas, que elas estão nesse momento, que nem na escultura ali, vocês viram quando eles ficaram ali, né? Naquela posição, é um momento de curvados, que está doendo as costas, que está desistindo, que parece que vai desistir. Nós, terapeutas, temos que estar muito atentos e a gente tem que usar todos os recursos para capacitá-los. E, às vezes, são técnicas bem objetivas e bem sensíveis. Por isso que eu brinquei dos óleos essenciais, porque foi como aconteceu com o Covid naquela época. Eu me lembro que eu trabalhava muito, eu trabalhava cheiros, eu trabalhava aromas, eu trabalhava várias técnicas no online para poder recursar os clientes, para não desestabilizar e para deixar eles estáveis emocionalmente, tá? E quando a gente pensa em famílias com violência, e nesses momentos de pico, para eles não desistirem, isso é um recurso também bem interessante. Você vai fazer, terapia? Aproveitando, né? Aproveitando que eu falei dos olhos e falei disso, eu lembrei disso, né? É que quando a Cléo foi falando ali, foi interessante.
A borboleta. Abraço borboleta. É borboleta ou babuleta? Babuleta não. Babuleta não, é borboleta mesmo. A borboleta. Borboleta. Bom, gente, é o seguinte. Eu queria que vocês, pegassem uma posição. Quando o cérebro precisa aterrar, como a doutora estava falando assim, um cérebro ansioso é um cérebro que nunca está aqui no presente. Faz sentido isso para vocês, né? E dificilmente nós estamos no momento presente, né? Quem de nós está aqui já está pensando na comida, ou está pensando num familiar que está em casa, ou está pensando no dia de amanhã, ou está pensando na segunda-feira, ou no final do mês, etc. Tá? Então, quando a gente precisa aterrar o cérebro, primeira coisa é botar o pé no chão. Tá? Tem uma técnica que a gente chama, além do abraço borboleta, que chama 4 elementos. Então, o primeiro elemento, terra. Botem o pé no chão. Tira o sapato aqui para sentir o chão ou não precisa? Pode. Melhor, tirar, né? Viu? A doutora já está aqui, ó, falando a mesma língua. Pode botar o pé no chão. Melhor ainda, tá? Primeiro elemento, terra. Segundo elemento, ar, respiração, né? O cérebro responde ao comando. Sabe o que faz um cérebro se acalmar? Sabe o que desregula o cérebro? A doutora vai aí saber também, melhor que eu ainda, porque ela é como médica, né? O cérebro sabe se a gente está bem ou não, que é o sistema simpático, né? E parasimpático, pela respiração. Por isso que tudo que a gente for fazer de exercícios de respiração é o que dá o comando para o cérebro para ele dizer que está tudo bem. Então, quando a gente faz yoga, meditação, mindfulness, né? Exercícios que mandam um comando para o cérebro, até a gente pode enganar o cérebro, né? Enganar no sentido de driblá-lo e dizer para ele que está tudo bem quando eu alongo a respiração. Então, primeiro, terra, pé no chão. Segundo, respiração. Alonguem a respiração, respira fundo e solta o ar, umas 3, 4 vezes, pelo menos, assim, ó. Respira e solta o ar, tá? Eu nem vou dizer todos os tipos de respiração, senão o Roberto já vai brigar comigo aqui, porque não tenho tempo, tá? Mas respira, segura e solta o ar. Tá? Tem respiração diafragmática, respiração... Quais os outros exemplos aí? Tem que ficar de olho fechado? Pode ficar. Cérebros muito controladores, cérebros que estão sempre com a amígdala muito alargada ou sempre muito alerta, tem dificuldade de fechar os olhos. Vocês sabiam disso? Por isso que a gente não fecha o olho, tá? Respira e solta o ar, tá? Fazendo um parênteses aqui, eu queria que quando vocês escaneassem o corpo, imagina que vocês vão sentir o corpo de vocês agora, eu queria que vocês pensassem o seguinte, de 0 a 10, imagina que 10 é o máximo de estresse e 0 é nada, quanto vocês estão sentindo de estresse, de tensão no corpo? Só meçam assim, 10 é muito e 0 é nada. Então, por exemplo, eu estou aqui escaneando o meu corpo, eu estou com uma leve dorzinha nas minhas costas, tá? Bem no meio atrás. Então, essa minha dorzinha está um 2,5, um 3, assim. Tá? Talvez tenha dormido um pouquinho meio de lado, de mau jeito, talvez. Vim correndo de manhã, tá? Então, escaneiem o corpo, autopercepção corporal, tá? Então, vamos lá. Terra... Respira fundo e solta o ar. Esse escaneamento corporal é importante para a gente depois com o nosso abraço borboleta no final, ok? Então, terra, ar, respira fundo e solta o ar, 3, 4 vezes. Vão alongando a respiração, vocês vão observar. Respiração curta, o cérebro entende que está em perigo, tá? Conforme vai respirando e alongando, respira e solta. Respira e solta. Solta. Segundo é o ar. Terceiro elemento, água. A boca. Eu quero que vocês observem se a boca de vocês está úmida ou está seca. E daí eu quero que vocês pensem num suco ou numa fruta bem gostosa que vocês gostem. E comecem a observar se começa a salivar a boca de vocês. E daí também vocês podem umedecer a boca fazendo esse movimento assim, ó. Passem a língua em volta dos dentes e daí vai começando a estimular as papilas gustativas. Toda vez que vocês estimulam as papilas gustativas, vocês também driblam o cérebro, dizendo para o cérebro que está tudo bem. E também por isso que a gente toma água quando faz apresentação em público. Não é só porque é bonitinho e elegante. Isso dá um comando para o cérebro, para o sistema digestivo, para dizer que está tudo bem. Tá? E vão melhorando a salivação. Boca seca é ansiedade, né, doutora?
Ó. Boca seca, fica em boca mais úmida, ok? E agora, por último, o nosso famoso abraço borboleta. Depois no meu Instagram tem também, tá, gente? Ó, aqui, façam esse movimento aqui, cruzam. Apoiam nesse buraquinho que a gente tem aqui, ó, no meio da... Como chama mesmo? Fúrcula, isso mesmo, é que eu esqueço, por isso que eu pensei. Na fúrcula, tá? Apoiem os 2 dedinhos, isso. Podem apoiar e fazer aqui, ó, assim, ó, intercalado, esquerdo, direito. É abraço de borboleta, não é beija-flor, tá? Beija-flor que faz assim, ó, tá? É borboleta. Vai lá, Roberto. Roberto. Meu problema é a fúrcula aqui, ó. Aqui, ó. Não, então não apoia na fúrcula, só faz assim, ó. Quem não quiser pode fazer assim, ó. Melhor. Quando a gente tá, ó, quando a gente vai entrar numa apresentação, eu vim quando a gente está corrido, quando a gente vai entrar numa apresentação, quando a gente vai entrar num campeonato, quando a gente antes de dormir, sempre a gente regula o cérebro. O cérebro, eu brinco que não é bem como um músculo, né, doutora? É como se fosse um músculo, mas a gente vai treinando ele sempre. A gente se regula sempre, e não só quando a gente está ativado, tá? Porque quanto mais a gente se regula, nos momentos de pico, quando eu regulo, ele acalma mais rápido. Eu brinco assim, é que eu faço psicoeducação com os clientes de uma forma mais simples, né, para não ser tão técnico, tá? Depois eu vou até me lembrem de falar que psicoeducação é a chave para a diminuição de violência em todos os contextos, tá? Então vamos lá. Então, agora eu quero que vocês, junto com o nosso abraço borboleta, respirando, observando a salivação, pé no chão, eu quero que vocês imaginem um lugar calmo e tranquilo. Pode ser uma praia, pode ser um campo. Imaginem, e de preferência neutro. Não pode ser um lugar que vocês tenham vivido, nem emoções. Pode até ser um lugar imaginário. Tá? Fechem os olhos um pouquinho. O pensamento nunca para, gente. Ele é a fábrica, o pensamento é uma fábrica. Acolham, deixam do ladinho qualquer coisa que surgir, depois vocês cuidam que surgir. Ok? Observe o que veio e deixam do ladinho. E pensem nesse lugar tranquilo. Pode ser uma praça, pode ser um parque, pode ser uma praia, um campo. Observem, pensem no cheiro desse lugar, nas cores, na temperatura e na palavra que esse lugar tem e representa para vocês. Respira, esquerdo e direito. Na verdade, vocês estão estimulando hemisfério esquerdo e direito, tá? Esse é o sentido do abraço borboleta. Então, vocês estão batendo aqui, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito. Devagarinho, no seu tempo. Respira. Pensa na palavra que esse lugar traz. Pode ser calma, pode ser tranquilidade, pode ser segurança, qualquer coisa. Respira. Se for uma praia, pensa nas cores, no cheiro desse lugar. Se é maresia, na temperatura, se é um calorzinho gostoso. E vai observando a palavra, a temperatura, a sensação que esse lugar traz e um pedacinho, qualquer lugarzinho do corpo de vocês, vai observando se ao pensar nesse lugar e na sensação que esse lugar traz, se algum pedacinho do corpo de vocês vão observando alguma mudança. Pode ser um pequeno lugar do corpo de vocês. E daí eu convido vocês a medir de novo, escanear o corpo de vocês e medir de 0 a 10 se teve alguma pequena mudança, sendo que 10 é o máximo desconforto que vocês conhecem, 10 sendo o máximo de estresse, o máximo desconforto e 0 a nada. Como vocês mediriam agora? Como está? Respira, pensa no lugar, na palavra, observa o corpo e mede. E devagarinho vocês vão voltando para cá, para a nossa plateia, para o nosso lugar, para a cadeira de vocês e para a nossa conversa. E abrindo o lugar. Ok. Obrigada. Cuidado, Obrigada ela está hipnotizando vocês. Muito bom. Ela vai dar um comando lá da casa dela. A minha dor nas costas melhorou. É.
embora melhor. Para ansioso vai ótimo, passar o Pix, né? Depois você vai passar o número do Pix. Gente, eu agradeço a mim mesmo, porque eu já estou sem dor nas costas. Mas eu me regulo sempre, gente. Eu me regulo antes de dormir, eu me regulo entre os atendimentos. Eu atendo mais de 10 pessoas por dia, só para vocês terem uma ideia, fora outras atividades. É de verdade. E quem me conhece sabe que eu procuro sempre honrar aquilo que eu falo, tá? Eu sempre me regulei, porque eu trabalho com essa técnica de MDR. Me sigam no Instagram e qualquer coisa eu estou à disposição, de verdade, tá? Os meus alunos conhecem, o Marcelo e a Elsa, que são meus alunos, não sei mais quem está aqui, está de máscara, eu não estou nem reconhecendo, mas eu sou meio ceguinha. Né, Marcelo? Mas quando eu falo, eu digo, né? Pode me seguir que eu ajudo mesmo e oriento. Então, o pessoal aqui também sabe, né? Então, eu falo, quando precisa de ajuda e dúvida, pode me perguntar. Mas de verdade, porque isso é utilidade pública, gente. Ensinem as crianças são os amores, ensinem abraço borboleta para as crianças. Os meus sobrinhos, as crianças todas, isso é ótimo. Acalma, antes de estudar, para dormir, tá? E não é uma técnica minha. Quem quiser me chama que eu mostro e ensino e mostro quem é o professor que criou essa técnica, tá? Porque é uma técnica de neurociência, depois eu te mando. E só uma coisa rapidinho, gente. Se existe essa técnica, se alguém desenvolveu, é porque ela funciona, né? Não é à toa que existe. Às vezes as pessoas diminuem um pouco, né? Falam, não, preciso de remédio só, tal. É muito mais fácil você ir direto para o remédio. Mas só para acrescentar uma coisa aqui que ela estava falando e eu lembrei, né? Quando essa questão da boca, por exemplo, quando você consegue pouca saliva, como ela disse, é a ansiedade. O nosso corpo, ele entende pequenos sinais ao longo do dia. Então, se você toma água, por exemplo, o seu corpo ele entende o quê? Opa, chegou a água aqui na minha boca, então eu vou preparar. Então, ela está calma, porque ela está podendo comer. Né? Ninguém come. Lembra da floresta que eu falei para vocês? Ninguém vai comer na iminência da chegada da onça, né? Agora, se o seu corpo entendeu, puxa vida, chegou a água, gente, ela vai comer. Então, beleza, então vamos relaxar aqui que está tudo bem. Se ela parou para comer é porque está tudo bem. Então, parece, às vezes, que não é tão importante, mas faz todo sentido. E para criança, principalmente, é muito legal, né? Criança ansiosa sofre muito. Eu fui uma criança muito ansiosa, eu sei exatamente como é. E faz toda a diferença você ter esse treino, gente. E isso é psicoeducação, né? Com certeza. E a gente está aí semeando essas coisas. Eu explico muito a questão da água, eu explico sobre cérebro reptiliano, né? A gente poderia ficar aqui até amanhã, né? Tem muita coisa. Então, vamos para os cursos, né? Eu só vou pedir para o Roberto, por gentileza, encerrar o nosso encontro. Marta, antes vamos pedir para a doutora um recadinho final. Vamos fazer? Bom, pessoal, agradeço muito a disponibilidade, né, e os ouvidos atentos. Isso é muito gostoso quando a gente fala com quem quer ouvir, né, o que a gente está dizendo. Isso anima a gente para falar, inclusive. Se por acaso surgirem dúvidas que não deu tempo de sanar aqui e tal, vocês podem entrar comigo em contato comigo através do Cefatef. Acho que vocês devem ter o telefone aí com vocês. E agradeço muito, de fato, por ficarem aqui até agora. Todo mundo com fome, né? Mas agradeço. Obrigada. O celular já está tocando. Eu também agradeço muito, obrigada pela presença, espero que tenha contribuído hoje para a atualização e ver assim, o quanto é importante chamar atenção, pelo menos pelo tema, né, da violência doméstica. A Cristiana falou, a gente tem que estar atento a tudo mesmo, não só a Copa, mas tudo que está acontecendo, porque assim, tudo que é humano tem que nos interessar. Né? Então, a gente tem que ter esse lado, esse olhar mais assim, até profundo mesmo para as dores humanas, que é a nossa área, e o que a gente pode fazer para ajudar o outro. Tá bom? Muito obrigado. Tenha um excelente fim de semana aí. Cris. Obrigada. Muito obrigada, gente. A gente está à disposição e em outros fóruns aí a gente vai trocando mais, cada vez mais. Obrigada. Obrigada. Bom, pessoal, estamos encerrando. Esse ano, o último, como falei, se Deus quiser, vamos preparar datas para o ano que vem. Vou esperar vocês aqui. Cuidado com a fécula e tal, né? A borboletinha. A fúrcula, o problema é a fúrcula, que é o mais difícil, tá? Mas, brincadeiras à parte, pensem nisso que eu falei. Nós estamos à disposição do Cefatef. Tragam ideias. Nós temos que combater essa violência, principalmente a violência contra a mulher, tá? Nós temos que combater. Tragam ideias, vamos montar um grupo, alguma coisa assim, para nós sermos ouvidos. Ficar só falando, não. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Obrigada.